Amém? Olha só, João capítulo 7, no versículo 37. No meu subtítulo fala assim, ó, Jesus, a fonte da água viva. Jesus, a fonte da água viva. Versículo 37. Diz assim, ó, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Versículo 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior vai fluir rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Amém? Olha só, irmãos, hoje nós vamos então comentar aqui essa palavra e cremos que Deus vai dar o entendimento que nós precisamos. Como eu falei para você, eu estava lá no monte orando e na verdade eu pedi uma palavra para Deus para me fazer um vídeo lá no monte. Estava orando e pedindo para Ele me dar uma palavra. E realmente quando essa palavra veio, ela realmente me abriu o entendimento, me clareou. E creio que vai clarear o teu entendimento nessa noite, amém? Veja bem, irmãos, sempre é importante nós, quando lermos a Bíblia, observar aquilo que o Senhor Jesus falou. Porque o que Ele falou é muito importante. Jesus era cheio do Espírito Santo e Ele veio com o propósito de Deus aqui nessa terra, divulgar a palavra de Deus e salvar a humanidade. Então as palavras, Jesus falava assim que as palavras que Ele falava não era dele mesmo, mas era do Pai que estava no céu. Então é algo forte aquilo que Jesus falou. Tudo que Ele falou veio de Deus. Né? Já se você observar lá no livro de Atos, né, tem texto lá que o Paulo fala assim, falo eu, não o Senhor. Então tinha coisa que ele falava dele mesmo. Mas o Senhor Jesus não, o Senhor Jesus falou que o que ele falava, tudo o que ele falava vinha de Deus. Então, e esse texto aqui, ele fala aqui no versículo 37, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E na sequência ele fala uma coisa interessante: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior vai fluir rios de água viva. Olha o que Jesus falou aqui. Se alguém crer em mim, segundo a palavra de Deus, vai fluir rios de água viva de dentro dessa pessoa. Irmãos, olha só, e daí na sequência ele fala assim, ele estava falando a respeito do quê? A respeito do Espírito Santo que habita em nós, e o Espírito Santo habitando em nós tem essas virtudes, essa virtude de nos fazer felizes, de nos trazer paz. Agora, o ponto que me chamou a atenção nesse texto aqui foi: se alguém crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior vai fluir rios de água viva. E na mesma hora Deus falou comigo que se realmente está fluindo rios de água viva do meu interior, se realmente está saindo paz, se realmente eu estou desfrutando da paz de Deus, estou desfrutando da alegria que Deus tem para nós. Aí, se eu não estiver desfrutando disso, eu não estou crendo no Senhor Jesus segundo a palavra. Não é que está dizendo o texto aqui? Se eu crer nele segundo a palavra, do meu interior vai fluir rios de água viva. E Deus, aí, quando eu estava meditando sobre esse texto, eu comecei a pensar, então se não estiver fluindo coisas boas de dentro de mim, eu não estou crendo no Senhor Jesus, como está escrito na Bíblia. Isso é independente de nós virmos aqui na igreja ou não, em qualquer lugar,
onde nós estivermos tem que fluir rios de água viva de dentro de nós. Aí fica a pergunta, se não estiver acontecendo isso, nós temos que pedir para que Deus venha nos abrir o entendimento para mudar o nosso jeito de crer, porque ele diz que aquele que crê nele vai acontecer isso. Irmãos, o texto aqui é bem claro, e foi o próprio Jesus que falou, e essa palavra, como eu falei antes, ela veio direto de Deus, porque Jesus falou que tudo que ele falava não era dele mesmo, mas era do Pai. Olha só, irmãos, esse fluir que Deus fala não é o fluir que as pessoas aí fora conhecem, que nós conhecemos também. Quando tem algo está soprando a favor, a gente está alegre, né? Quando algo está dando certo, a gente está alegre, né? Quando casa um familiar, a gente se alegra, né? Quando alguém se forma, a gente fica alegre. Claro que isso não é errado, não estou falando isso, mas não é dessa alegria que Jesus estava falando, não é dessa virtude que Jesus estava falando. Ele estava falando que de dentro de nós vai fluir rios de água viva, independente de qualquer situação que esteja acontecendo. Se o vento está contrário, se a coisa está feia, não importa. Nós temos que ter essa paz que vem de dentro de nós, que é do Espírito Santo. Então ele falou ali que aquele que crê em mim, do seu interior vai fluir rios de água viva. Na sequência, fala que ele estava falando do quê? Do Espírito Santo de Deus. Porque quando nós começamos a acreditar na palavra dele, o Espírito Santo de Deus vai começar a crescer sobre a nossa vida. E aí vai gerar esse bem-estar que Jesus falou aqui. O Espírito Santo vai gerar esse bem-estar na nossa vida. Mas nós temos que acreditar em Jesus, porque assim, irmãos, o que acontece? Tem pessoas que alicerçam a fé numa religião, num pastor, numa liderança, e Jesus não falou nada disso. Ele falou que aquele que crê nele, segundo o que está escrito aqui. Não segundo o que o fulano pensa ou acha. Segundo o que está escrito aqui, essa pessoa vai fluir rios de água viva. Não é o que está escrito aqui? Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior vai fluir rios de água viva. Então ele estava dizendo assim, ó, esse texto, se você observar bem, ele não estava dizendo assim, se o líder da igreja, o pastor ou o bispo, sei lá quem lá, crê em mim, de acordo com as Escrituras, do interior dele vai fluir rio de água viva. Não, o texto é bem claro, ele falou assim, quem crer em mim. Então, independente de pessoa, quem crer no seu Jesus, segundo a palavra, essa pessoa vai desfrutar dessas virtudes aqui, que é algo que vai vir de dentro de nós, né? Não é uma alegria que vem por coisas que nós enxergamos com nossos olhos. Então, independente de situação, nós temos que realmente estar alegre, né? Que nem diz o Paulo, em toda e qualquer situação. Mas isso é o quê? Um fruto do quê? Um fruto do Espírito. É um fruto do Espírito Santo de Deus. Então, para que esses frutos venham agir na nossa vida, venham brotar de nós precisamos crer no Senhor Jesus de acordo à palavra. Então, outro dia nós comentamos aqui, irmãos, hoje as pessoas falam assim, é impossível alguém ter paz neste mundo tenebroso. No sentido natural, é impossível. Porque o mundo está realmente difícil. Mas Jesus falou que não. Se alguém crer nele, é possível fluir algo bom de dentro de nós. Tem um texto nós já pregamos essa palavra aqui, irmãos. Eu gostaria de abrir com você, que está lá no livro de... Deixa eu pensar aqui. Está lá no livro de Lucas. Lucas, no capítulo 11, no versículo 28. Lucas 11, 28. Lucas 11, 28. É só voltar um pouquinho para trás, aí você está em João, né? Só voltar um pouquinho para trás, aí vai estar em Lucas. Amém? Sempre anoto
Eu anotei o 28 aqui, mas nós vamos ler no 27, amém? Diz o texto assim, ó, no subtítulo fala assim, a exclamação de uma mulher. Versículo 27, ora, aconteceu que, ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe, bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Versículo 28, ele, porém, respondeu, antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Ele, porém, respondeu, antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e guardam. Outro dia nós já pregamos sobre essa palavra aqui, não sei se vocês estão lembrados, que nós ministramos essa palavra aqui. Então, o que essa palavra está dizendo para nós aqui? Então, é possível alguém ser feliz neste mundo? Jesus deu a resposta aqui. Jesus deu a resposta aqui. Feliz é aquela que te amamentou e aquela que te concebeu. Agora Jesus falou, feliz é toda aquela pessoa que ouve a minha palavra e aguarda. Então essa pessoa, ela vai ser feliz. Amém, irmãos? E aí voltamos no texto lá, quem crê em mim, como diz a Escritura, se guardar a minha palavra. Jesus respondeu antes, bem-aventurado, felizes são os que ouvem e guardam a minha palavra. Essas pessoas vão ser felizes. Amém? Então, hoje, irmãos, as pessoas estão procurando paz, felicidade, todo mundo procura isso. A receita hoje, para mim e para você, está aqui. A receita para nós ter paz, né, nesse mundo, Jesus deu aqui a receita. Todo mundo quer ser feliz, quer ter paz. A receita está aqui. Então, quando Jesus fala esse rio de água viva, é a presença dele dentro de nós. Irmãos, essa presença aqui na igreja, eu conversei com a irmã agora essa semana, na quarta-feira, eu estive na casa dela lá em Santo Antônio, e ela falou assim, o nosso culto é tão curto, né? A gente faz o culto lá, dura 1h10 por aí. E ela falou assim, quando a gente está lá no culto, dá vontade de a gente ficar na igreja, é tão bom a gente estar lá na igreja. A gente sente bem quando está louvando, a gente sente uma coisa boa, né? Quando é feitas as orações, a gente sai bem da igreja, né? Então, veja bem, esse bem-estar aqui nós podemos ter em qualquer lugar onde nós estivermos, se nós começarmos a observar em detalhes a palavra. Então, Jesus falou ali, quem crê, quem vem na igreja do seu interior vai fluir rio de água viva. Não, ele não disse isso. Quem crer em mim, segundo a palavra. Então nós temos que acreditar no Senhor Jesus segundo a palavra. O que significa nós acreditar no Senhor Jesus segundo a palavra? Vou citar uma palavra aqui, irmãos. Por exemplo, quando o Senhor Jesus fala assim, que é para nós colocar Ele em primeiro lugar, vai a pergunta para mim e para você, nós temos colocado Deus em primeiro lugar? Se nós não temos colocando Ele em primeiro lugar, nós não temos crendo em Jesus segundo a palavra. Então, esse crer que o Senhor Jesus falou é isso, é colocar em prática essa palavra dele. É de barbada nós colocarmos o Senhor em primeiro lugar? Claro que não, mas nós precisamos nos esforçar e só quem vai ganhar é eu e você. Só quem vai desfrutar de coisas boas de Deus é eu e você. Porque Deus, ele continua sendo o mesmo. Ele conta com a nossa obediência à palavra dele. Então, ele quer que você acredite nele, segundo o que está escrito aqui. Jesus falou aqui que eu tenho autoridade, creia, está escrito aqui. Jesus falou que você tem que perdoar o teu próximo, perdoa, porque está escrito aqui. Isso é crer segundo a palavra. Amém, irmãos? É colocar em prática essa palavra simples que nós lemos aqui. Se o Senhor Jesus que tem autoridade, você pode orar contra as forças do mal, está escrito. Quando você faz isso, você está dizendo o quê? Que está crendo no que Jesus falou. Né? Quando você perdoa a pessoa, você está crendo no que Jesus falou. Se tu não perdoar, nem pouco teu Pai Celeste vai te perdoar. Isso é crer no Senhor Jesus segundo a palavra. Nós estamos acreditando no que Ele disse. Então o Senhor Jesus me recomendou que
que eu tenho que buscar Deus, colocar Deus em primeiro lugar. Então eu tenho que procurar, esforçar ao máximo e colocar Deus em primeiro lugar. Talvez podia ter mais pessoas aqui, talvez pessoas não vieram hoje no culto, né? Por um motivo ou outro qualquer banal, né? Porque não colocaram Deus em primeiro lugar. Então, é importante, irmãos, essa palavra aqui. Por que é importante essa palavra que eu estou falando para você? Porque Deus, Ele quer que eu e você, por isso que Deus falou comigo, né? Ele quer que eu venha desfrutar da paz interior, da presença dEle em minha vida. Mas para que venha fluir essa coisa boa que está escrita ali em João, né? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que acreditar no Senhor Jesus segundo a palavra. Tem pessoas que creem no Senhor Jesus segundo o pastor, segundo o entendimento. Ah, mas eu vi que é assim. Não, isso não é crer no Senhor Jesus segundo a palavra. Crer no Senhor Jesus segundo a palavra é crer no que está escrito aqui, na instrução que Ele deu. Isso é crer nele. E colocar em prática. Por exemplo, tem pessoas que são da fé, né, que tem medo do diabo. Não está crendo porque Jesus falou. Lucas 10, 19. Jesus falou o quê? Eis que vos dei autoridade para vocês pisarem em serpente, escorpião, sob todo o poder do inimigo. E nada vai causar dano a vocês. Amém, irmãos? Então, quando eu começo a colocar em prática isso aqui, eu estou crendo no que Jesus falou. Aí vai começar, do meu interior, vai começar a fluir rios de água viva. Por quê? Porque a presença de Deus vai começar a crescer sobre a minha vida. O Espírito Santo vai crescer. E é o Espírito Santo que vai trazer essas virtudes, essas coisas boas aí. Amém, irmãos? O Senhor Jesus fala lá tem 2 salmos que nós lemos lá, nesse culto de quinta-feira. Eu gostaria de ler com vocês aí, Salmos 1, lá no Antigo Testamento, Salmos 1, bem no meio da Bíblia. Abre a tua Bíblia bem no meio que tu vai achar os salmos aí. Salmos 1. Amém? Então diz o texto assim, ó. Diz assim, ó. Feliz o homem, bem-aventurado o homem, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Amém? Olha só, feliz é o homem que não anda no conselho daquele que não crê em Deus. Tem pessoas que pedem conselho para pessoas que não são da fé, irmãos. Aqui diz assim, ó, que a pessoa que não pegar o conselho da pessoa que não é de Deus, essa pessoa vai ser feliz. Como que essa palavra aqui, ela está abrindo o nosso entendimento hoje, né? Que não é para nós andar no conselho de quem? Daquela pessoa que não crê em Jesus. O ímpio é aquela pessoa que não acredita em Deus ainda. Porque o Espírito Santo habita só em quem crê em Jesus. Então aqui fala, ó, feliz é o homem que não anda no conselho das pessoas que não creem em Deus. E não se detém no caminho dos que não creem em Deus também, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, aquelas pessoas que zombam e gozam de Deus. No versículo 2, diz assim, ó, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. O que é meditar? Na sua palavra pensa dia e noite. Fica pensando na palavra de Deus. Essa pessoa vai ser feliz, é o que diz o texto aqui. Não é o que está escrito aqui? Fala aqui que ele é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem nunca murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Amém, irmãos? Então,
Tudo que nós temos lendo aqui está nos levando a nós o quê? A observar mais as Escrituras, procurar colocar mais em prática, que a presença de Deus vai crescer sobre a nossa vida. E aqui ainda vai mais além, aqui fala que tudo que nós fizermos, nós vamos ser bem sucedidos. Então, quando o Senhor Deus falou com aquela palavra lá no monte, Ele queria me ajudar, Ele quer que eu cresça espiritualmente, Ele quer que você cresça espiritualmente. Ele quer habitar cada vez mais no teu ser. Irmãos, lembra de um texto que está lá no livro de Atos, que fala assim que nós somos o templo de Deus, nós somos a habitação de Deus. Então Deus quer habitar em nós somos o templo de Deus. Mas para que Ele possa habitar em nós temos que andar segundo as instruções. E essa instrução que Jesus nos deu é essa: crer nele segundo o que está escrito aqui. Então tem muitas pessoas que estão correndo de um lado para o outro, buscando a paz, buscando a felicidade, quando é só nós observarmos melhor as Escrituras e buscarmos a presença de Deus. Porque independente do lugar que você estiver, se você estiver na presença, é você e Deus. Porque você observou ali, o texto ele fala assim, ó, qualquer pessoa que crer em mim, como diz a Escritura. Então, independente do lugar que você está, independente de igreja que você está congregando, essa presença de Deus vai fluir sobre qualquer pessoa, se estiver crendo no Senhor Jesus segundo a palavra. Amém, irmãos? Amém. Então, só para nós encerrar, o Salmos 81. Está no 1, né? Vai estar mais no 81, 80 capítulos para frente aí. Amém? Salmos 81, né? Versículo 10. Amém? Salmos 81, 10. Amém? De vez em quando dá uma olhadinha aí, Marcelo, se está entrando bem, faz favor. Amém? Diz assim o texto, ó. Fala assim, ó. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Olha só. Abre bem a boca e te encherei. Versículo 11. Mas o meu povo não me quis escutar a voz. Israel não me atendeu. Quando é que nós deixamos de escutar a voz de Deus? Quando nós deixamos de colocar em prática a palavra. Irmãos, Deus fala com nós, Deus fala com você através da palavra. Então, quando ele vem num culto como esse, Deus falou comigo. Eu li a Bíblia, Deus falou comigo. Ali é a voz de Deus. Amém? Mas o meu povo não quis escutar a voz. Israel não me atendeu. Versículo 12. Assim deixei andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Então, está vendo isso aqui, irmãos? Ó, diferente das forças do mal. Deus, Ele mostra a palavra, fala com nós, mas Ele não obriga ninguém a fazer a vontade dEle. Aqui fala que, na época que o povo, ele deixou andar na teimosia do coração deles. Não, eu acho que é assim, eu vou por aqui. Né? Não quiseram dar ouvido àquilo que Deus estava falando com eles. Então, essa palavra aqui está mostrando que o povo não quis dar ouvido. Mas no versículo 13 ele fala assim, ó. Ele fala assim, se o meu povo me escutasse. Se o meu povo me escutasse. Se Israel andasse nos meus caminhos. O que é nós andar nos caminhos? É andar na palavra, é procurar viver na palavra. Eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. E eu o sustentaria com o trigo mais fino,
o saciaria com o mel que escorre da rocha. Irmãos, por que eu peguei esses versículos aqui do capítulo 1, do capítulo 81 e do João 7,37? Vocês observaram que está nos mostrando que se nós estivermos alinhados com a palavra de Deus, Deus vai abençoar nós em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. Do nosso interior vai fluir rios de água viva, né? É o que diz o texto ali. Aqui fala que Deus vai agir a nosso favor, vai fazer com que nós comemos o melhor dessa terra. E lá no livro de Salmos fala que onde nós for, nós vamos ser bem-sucedidos em tudo que nós fizermos. Então vale a pena nós procurarmos, né, a cada dia crer no Senhor Jesus segundo a Escritura. Isso vai gerar bênçãos na tua vida e na minha vida. É isso que Deus está falando para mim e falando para você. Só depende de ti, só depende de mim, para desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Amém? Vocês viram aqui que se Israel tivesse dado ouvido, de pronto Deus ia abater o inimigo. Então eles não estavam dando ouvido o quê? A Deus, a palavra de Deus. E se nós estivermos atentos, dando ouvido, Deus vai nos abençoar. E se nós não quisermos, né, aqui fala que Ele vai deixar nós andar na teimosia do nosso coração, como Ele deixou o povo na época. Ele não força ninguém, o Espírito Santo tenta nos convencer o que é bom para nós. Amém, irmãos? Então hoje eu quero deixar essa palavra para você, que é uma palavra muito boa, né? Que se nós, a partir de hoje, começarmos a colocar em prática essa palavra, eu tenho dificuldade, pede para Deus, ó Jesus, eu tenho dificuldade. Ele diz que se eu crer em Ti, segundo o que está escrito ali, vai fluir coisa boa, e eu não estou desfrutando disso. Eu quero que o Senhor me ensine a crer, eu quero que o Senhor me dê força para mim viver cada dia a Tua palavra. E aí nós vamos desfrutar daquilo que nós lemos aqui no livro de Salmos e no livro de João. Amém? Então eu vou deixar essa palavra para os irmãos hoje, não sei que hora nós temos aí. Dez para as 9. Então, olha só, irmãos, vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Pedir para que a presença de Deus, pedir para que a presença de Deus ela cresça sobre a nossa vida ainda mais aqui nessa noite, amém? Então nós vamos fechar os nossos olhos, a pessoa que está nos assistindo aqui pelo Facebook, da mesma forma. E vamos falar com o Senhor Jesus aqui. Fala assim, ó. Senhor Jesus, eu glorifico a Ti pela Tua presença aqui nesse ambiente. E eu te agradeço por essa palavra que está me dando a instrução como desfrutar ainda mais da Tua presença. Jesus, eu quero te pedir perdão de todos os pecados que eu cometi. Me perdoa de toda vez que eu agi do meu jeito. Me perdoa e me purifica com o Teu sangue. E que nessa noite cresça ainda mais a Tua presença sobre a minha vida. Eu glorifico o Teu nome e eu te agradeço. Amém. Olha só, irmãos, eu vou orar aqui, você pode fazer a tua oração aí, amém? A gente sempre pede para as pessoas fechar os olhos, irmão, para a gente se concentrar. Porque se você ficar com os olhos abertos, você não se concentra. Assim é. Quando a gente vai orar, né, se a gente não fechar os olhos, a gente acaba intertendo algo e tira nosso foco, amém? Então nós vamos todos fechar os nossos olhos, a pessoa que está em casa também, fecha os teus olhos aí, concentra a fé e vamos orar aqui. Eu vou orar aqui, você pode fazer a tua oração e falar com o Senhor Jesus. Ele está aqui, né?
Quem crê em mim, como diz a Escritura, ele disse que ele estaria no nosso meio, então ele está aqui. Creia que ele está aqui. Amém? Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, glorificamos, meu Pai, a Ti, por essa oportunidade agora, meu Pai, de Te invocar em oração. Reconhecemos, Senhor Deus, aqui, que precisamos do Teu perdão, da Tua misericórdia. Então, que a Tua presença, Pai, cresça aqui sobre esse ambiente, que a Tua presença, Pai, cresça sobre essa pessoa aqui nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós amarramos, anulamos toda e qualquer amarra na vida dessa pessoa. Todos vocês, demônios, que até aqui amarraram, prenderam a vida dessa pessoa. Ela rejeitou vocês, eu amarro vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo, e eu ordeno. Sai! Sai! Vão embora da vida dessa pessoa. Saiam daí agora. Todos vocês que prenderam essa pessoa. Ela passa a ser livre aqui nessa noite. Totalmente livre de toda amarra. E no nome do Senhor Jesus Cristo, eu compro a briga dessa pessoa agora no mundo espiritual. Eu amarro vocês, demônios, do maior ao menor. Seja a força do inferno que for. É amarrado aqui agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu ordeno que vocês soltem essa vida, que vocês saiam do caminho dela agora. Vão embora agora. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Toda a fortaleza do inferno, que até aqui tem prendido a alma dessa pessoa. Eu amarro você, demônio, que tem gerado a angústia, a ansiedade e a inquietude. Amarrados em nome do Senhor Jesus, eu ordeno. Sai, sai, sai. Vão embora daí agora. Saiam daí agora em nome do Senhor Jesus. Toda a força do inferno bata em retirada agora. Os espíritos que têm perturbado essa pessoa na madrugada, que têm se levantado contra essa pessoa, trazido o medo, a ansiedade, a opressão na madrugada, a insônia, o pesadelo. Eu amarro vocês, demônios. Em nome do Senhor Jesus eu ordeno. Sai, sai. Vão embora daí agora, saiam daí agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Os espíritos que têm sido invocados para destruir a vida dessa pessoa, eu amarro vocês, demônios, seja a força do inferno que foi invocado. É amarrado, é anulado todo o encantamento. E no nome do Senhor Jesus eu ordeno que vocês soltem essa vida, sai, vão embora do caminho dela agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Onde há uma dor, onde há uma enfermidade no corpo físico, os espíritos de enfermidades nós amarramos. Os espíritos familiares aqui é amarrados. E no nome do Senhor Jesus Cristo eu ordeno, sai, vão embora com essas enfermidades. Saiam fora daí agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, nós invocamos ainda mais a Tua presença aqui, Senhor. O Senhor Jesus falou que o Senhor está no nosso meio. E nós cremos assim, Senhor Jesus, que o Senhor está aqui. Então eu peço que o Senhor Jesus venha passar aqui, de vida em vida nessa noite, tanto aqui como em casa. Passa, vai passando, Senhor Jesus, e vai arrancando todo o mal, Senhor Jesus, que há na alma e no corpo físico, que eu não citei aqui, ou que eu citei e resistiu. Vai arrancando, Senhor Jesus, e vai queimando, meu Senhor, todo o mal, e vai tirando tudo aquilo que não vem de Ti. Que nessa noite a Tua presença, Senhor Jesus, cresça sobre essa pessoa, que venha fluir do interior dela nessa noite a Tua presença, a Tua paz. Abençoa, Senhor Jesus, essa pessoa nessa noite.
Nós precisamos, meu Pai, que a Tua presença, ela cresça a cada dia sobre as nossas vidas. Então que essa pessoa venha ter uma semana, meu Pai, de busca da Tua presença e que o Senhor venha honrar a fé dela e abençoar ela. Que o Teu Espírito Santo cresça essa semana sobre a vida de todos que se encontram aqui em casa. E que o Senhor venha abençoar essa pessoa, meu Pai. Arrancando, Deus, também todo medo, todo peso de medo. Vai arrancando isso, Pai. E coloca a confiança no coração dessa pessoa. Renova a fé dela, Pai. Abençoa essa pessoa. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos aqui nessa noite. Porque a Tua presença, Pai, tem o poder para levantar a nossa fé. A Tua presença tem o poder para abrir portas. A Tua presença tem o poder, Pai, de renovar essa pessoa aqui nessa noite. Então faça isso, meu Pai. Passa, Senhor Jesus, de vida em vida, trazendo um renovo, trazendo um fortalecimento na fé. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, nós agradecemos, Deus, a Ti primeiro pela Tua presença aqui, meu Pai, nesse ambiente, sobre essa pessoa. Agradecemos por essa palavra, por esse dia, por tudo que o Senhor tem feito. E oramos pelo familiar de todos que aqui se encontram e que estão nos assistindo. Que o Senhor venha salvar a nossa família, Pai. Os demônios que têm perturbado, trazido enfermidades, opressões, cegueiras, demônios, vocês são todos amarrados. Do maior ao menor, em nome do Senhor Jesus eu ordeno. Soltem o familiar dessa pessoa. Saiam daí do familiar dela. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que da mesma forma, Pai, que o Senhor está nos abençoando aqui, abençoa a nossa família. E salva eles também, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos.